Você será milionário. Isso é real. Sua vida está prestes a passar por uma grande transformação financeira. E nada será como antes. O dinheiro que você tanto sonhou começa a se mover na sua direção. As portas que pareciam fechadas vão se abrir com uma facilidade surpreendente. O sucesso que você desejava para sua família está mais perto do que nunca. Você vai viver dias de liberdade, vai poder escolher onde morar, como viver e com quem compartilhar seus momentos. Não se trata de sorte, mas de um alinhamento com a prosperidade que sempre foi sua por direito. Você vai conquistar estabilidade, abundância, conforto e paz. Vai olhar ao redor e ver sua casa transformada, seus filhos com o futuro garantido, sua conta bancária transbordando de possibilidades. O tempo da escassez ficou para trás. Agora é sobre expansão. É sobre viver sem medo, com dignidade, com alegria. A riqueza está batendo à sua porta. E tudo começa agora, com essa decisão de acreditar no que está por vir. Antes de continuar, comente aqui embaixo. Eu tenho uma mente milionária. Essa afirmação poderosa não é apenas uma frase solta. É um passo firme rumo a uma nova realidade. Quando você escreve, eu tenho uma mente milionária, você envia um sinal claro para o universo de que está pronto para prosperar, crescer e atrair abundância em todas as áreas da sua vida. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você está prestes a acessar um conhecimento que pode transformar completamente sua maneira de se relacionar com o dinheiro. Existe um saber ancestral, energias escondidas, palavras sagradas que atravessaram séculos e foram utilizadas por aqueles que ousaram querer mais e conseguiram. Não se trata de acaso, mas de conexão com realidades invisíveis, com tesouros ocultos que a maioria sequer imagina. Riquezas enterradas, moedas esquecidas, oportunidades dormindo sob o solo da existência, aguardando alguém com a vibração certa para trazê-las à tona. E essa chave, esse ponto de acesso, se revela agora através de uma oração poderosa que você vai declarar. Mas atenção, o que está para acontecer não é comum. Neste instante existe uma abertura energética, um momento raro, um alinhamento capaz de fazer com que o dinheiro chegue até você de formas completamente inesperadas. Muitas pessoas já experimentaram essa força. Tudo começou com essa oração e dias depois elas encontraram dinheiro esquecido, heranças inesperadas, prêmios, objetos de valor, como se o próprio universo estivesse respondendo de maneira direta. Essa não é uma simples prece, é um portal, um código vibracional, um chamado sagrado que desperta energias há muito adormecidas e te guia até aquilo que estava guardado para quem nasceu para prosperar. Esse alguém pode ser você, se estiver preparado para receber. Sinta isso. Há algo pulsando entre essas palavras. É como se o solo estivesse se agitando, como se prata e ouro estivessem chamando por você. Como se a riqueza enterrada estivesse esperando justamente por esse momento para se revelar. Não importa onde você esteja. O movimento começa assim que sua voz se alinha com a energia desta oração. Seus passos serão guiados. Seus olhos se abrirão para o que estava encoberto. O oculto será revelado. E o dinheiro que você tanto busca finalmente vai te encontrar. Não subestime o que está prestes a se desencadear. Existe uma razão sagrada para você estar aqui agora. Ao repetir esta oração, algo grandioso será ativado dentro e fora de você. Uma força que atrai, que revela, que impulsiona você diretamente para a abundância. O universo está em posição. O espaço foi aberto. A corrente da prosperidade vai fluir em sua direção como um rio rompendo as margens. Prepare-se, inspire profundamente e repita a oração para revelar tesouros ocultos.
Nem tudo que brilha é ouro, mas há brilhos que apenas olhos despertos pela fé conseguem enxergar. Quantas vezes algo milagroso passou bem na sua frente e você não viu? A mente distraída, sobrecarregada de dúvidas, muitas vezes não consegue reconhecer os sinais do universo. Ele fala baixo, sussurra, e quem está atento ouve, quem ouve compreende. Quem compreende transforma. A prosperidade divina não é uma corrida sem direção. Ela não exige esforço cego. Ela pede sintonia com aquilo que já existe em seu destino, que já é seu por essência, mas precisa da sua permissão consciente para emergir. De repente, uma ideia surge, um encontro improvável acontece, uma porta se abre onde antes só havia uma parede. Isso não é sorte, é resposta. Quando sua frequência está alinhada, a abundância não pode ignorar. Ela vem assim. Vezes, ela chega disfarçada, em um desafio, um convite inesperado ou uma intuição sutil. Aquela voz interna que sussurra, mas carrega dentro de si o poder de transformar toda a sua vida. A grande pergunta é: você está realmente ouvindo ou apenas escutando? A abundância se manifesta para quem está presente de verdade. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando você silencia, os sinais se multiplicam. É como sintonizar uma estação de rádio que sempre esteve ali, mas abafada pelo ruído do medo, da dúvida, da comparação. Liberte-se disso. Afaste-se de tudo que te faz esquecer quem você é. Quando você reconhece o tesouro que já vive dentro de si, algo mágico acontece. Você para de procurar fora e começa a ativar dentro. A resposta da abundância é imediata. Portas há muito fechadas começam a ranger. Caminhos escondidos surgem debaixo dos seus pés, como se estivessem apenas esperando o seu toque. Isso não é poesia, é uma verdade espiritual. Você não precisa compreender tudo neste instante. Fé não é sobre entender, é sobre confiar. É seguir mesmo quando tudo parece escuro. É nas profundezas invisíveis que as raízes crescem. É no silêncio que o ouro se forma. E aqui, o ouro é mais do que matéria. É paz, é segurança, é certeza. É ter um coração em paz, sabendo que há um fluxo constante vindo em sua direção, independentemente das circunstâncias externas. Comece a agir como alguém que já encontrou seu campo de tesouros. Ande diferente, fale com convicção. Respire com presença. Tudo muda quando você se reconhece como merecedor. E sim, você merece, não por esforço, mas por essência. Você foi criado para prosperar, para florescer, para ser um canal vivo da abundância de Deus na Terra. Quanto mais você acessa essa verdade, mais sua realidade externa se transforma. Sua mente pode tentar te sabotar, dizendo que tudo isso é exagero, que não é real. Mas olhe bem, de onde vêm essas vozes? São suas ou são ecos de crenças limitantes que te ensinaram a viver com medo, pedindo permissão para prosperar? Chega disso. Hoje é o dia de escolher uma nova frequência. Hoje você rompe o ciclo da escassez. Hoje você decide que sua história será escrita por mãos conscientes. Mãos que já seguram a chave do campo fértil onde tudo floresce. Essa chave é sua. Sempre foi. Ela se chama consciência. Quando você desperta, tudo muda. Sinais aumentam. Coincidências se tornam tão frequentes que deixam de ser coincidência. Passam a ser confirmação. Você está no fluxo certo. Você está em sintonia. Permita-se surpreender. Não tente controlar como a prosperidade vai chegar. Deixe que ela te mostre sua criatividade infinita. Pode ser um reencontro, uma proposta inusitada, uma ideia no banho. A espiritualidade é criativa. A abundância também. Ela adora surgir quando você menos espera.
mas sempre quando você está pronto. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Vamos deixar uma coisa clara: não se trata de correr atrás, trata-se de ativar. E uma vez ativado, tudo flui. A vida deixa de parecer uma sequência de acasos e passa a ser um alinhamento de propósitos. O que antes era peso, vira impulso. Você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. E mais do que isso, você começa a inspirar outros. Sua prosperidade ilumina, sua conexão transforma. E se o medo quiser voltar, lembre-se, você nunca esteve só. A força que te trouxe até aqui é a mesma que vai te sustentar. Abundância. Não é luxo, é um direito espiritual. Ativá-la exige fé, mas também coragem. Coragem para dizer sim quando tudo pede um talvez. Coragem para seguir quando tudo quer te parar. É nesse ponto que o milagre acontece. Continue. Não desista. O campo está pronto. Você não chegou até aqui por acaso. Tudo isso faz parte de um plano divino. E o final já está escrito. Vitória, expansão e transbordo. Se algo em você vibrou, compartilhe. Se sentiu um chamado, comente. Sua voz é poderosa. Sua energia movimenta. Vamos juntos elevar essa frequência e deixar que ela nos leve de volta ao nosso lugar de origem, o centro da abundância divina. Existe uma percepção que vai além do que os olhos comuns podem captar. Um tipo de sabedoria que não se aprende em escolas, tampouco se adquire em livros, mas que floresce no silêncio, quando você escolhe calar o barulho do mundo e começar a ouvir a linguagem sutil do seu espírito. Quando essa visão interior se abre, tudo ao seu redor parece diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu olhar agora enxerga com propósito. Aquela luz que antes passava despercebida, agora chama a atenção. Aquela presença silenciosa, quase imperceptível, agora se faz sentida. E com isso, sua caminhada deixa de ser cega e passa a ser guiada. Enquanto muitos ainda andam às escuras, buscando sentido fora de si, quem acessa essa percepção começa a decifrar as mensagens escondidas nas entrelinhas da vida. Oportunidades, travestidas de desafios. Encontros que não são coincidência, mas peças de um plano maior. Até o tempo de espera se transforma em aprendizado. Quando os olhos espirituais se abrem, até o silêncio ganha voz. A demora revela sabedoria e a dor revela um mapa secreto para bênçãos escondidas. Algumas verdades só são percebidas por aqueles que vivem conectados a algo maior. E essa conexão não exige complexidade, nem rituais elaborados ou perfeição. Ela pede apenas presença, um coração acessível, um espírito em entrega. Um sim verdadeiro ao que é invisível, mas palpável na alma. O universo já vem tentando se comunicar com você há muito tempo, talvez desde antes do seu nascimento. Mas é agora, com essa nova clareza, que você começa a perceber os sinais, sentir o fluxo das coincidências. Ver os alinhamentos como lembretes constantes. Você está exatamente onde deveria estar. Esse realinhamento muda tudo. Porque enquanto a visão limitada enxerga escassez, competição e fim, os olhos do espírito enxergam abundância, cooperação e possibilidades. Aquilo que antes parecia obstáculo, agora vira impulso. Os nãos se tornam desvios para algo maior. As esperas se revelam como escudos de proteção. Nada se perde. Tudo é redirecionado. E quem vive com essa compreensão caminha com serenidade, pois já sabe que está sendo guiado por uma força invisível, mas absolutamente real. É nesse ponto que a lei da atração deixa de ser uma ideia distante e se transforma em experiência viva. Você sente o magnetismo dos seus pensamentos moldando a realidade. O que você cultiva mentalmente começa a se materializar. E quanto mais foco e intenção, mais rápido o retorno.
É como se o universo dissesse: agora você entendeu, agora você está preparado. As respostas vêm em forma de bênçãos, encontros inesperados e portas que se abrem quando você menos espera. Não basta repetir palavras prontas. É necessário acreditar de verdade. Sentir que cada pensamento é uma semente sagrada e que, semeando com fé, amor e constância, ela inevitavelmente floresce. Mas o segredo está em onde você coloca sua atenção. Porque onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde há energia, há criação. É por isso que tanta gente continua atraindo os mesmos padrões, porque insistem em alimentar o terreno do medo, da dúvida e da escassez. Chegou o momento de mudar isso. Agora é a hora de investir sua energia no que te eleva, no que constrói, no que representa a abundância que você nasceu para viver. E essa abundância não é superficial, ela é completa. Nasce no campo invisível da alma, mas se expande até o físico. Ela não rejeita o material, ela o honra, porque entende que prosperar não é apenas ter, é ser inteiro, ser livre, ser canal de algo maior. Quando essa compreensão chega, você não se envergonha mais de querer crescer, porque entende que quanto mais você recebe, mais tem para compartilhar. Quanto mais você se expande, mais luz pode refletir ao seu redor. Para enxergar com clareza, o coração precisa estar leve. Quando você solta a raiva, a comparação e o ressentimento, é como limpar um vidro embaçado. Do outro lado, sempre houve um jardim esperando por você. Esse é o jardim da sua vida. Você só precisa atravessar a névoa das crenças limitantes e tocar o que sempre foi seu. Ninguém pode tomar o que te pertence por essência. Só você pode impedir, e faz isso ao duvidar. Mas se você está aqui, é porque já fez sua escolha, decidiu ver. E quem vê nunca mais consegue se cegar. Mesmo que tente ignorar, os sinais continuam aparecendo. As confirmações se multiplicam. E você compreende que esse caminho não tem mais volta. É como um novo nascimento. Uma realidade revelada dentro da mesma vida. Você passa a caminhar ao lado de uma força maior, que te sustenta mesmo quando sente que não tem forças. E há algo de profundamente bonito em viver, guiado por essa visão espiritual. Porque tudo muda de cor, as tarefas diárias ganham leveza, o que era comum se torna milagre. E você vive em estado de gratidão. Não porque tudo está perfeito, mas porque consegue ver perfeição até no imperfeito. Isso é a verdadeira riqueza. Ser capaz de enxergar luz nos lugares escuros. Quando você atinge esse estado, o universo inteiro conspira a seu favor. Porque agora sim você está pronto para receber. Essa clareza não te coloca acima de ninguém, mas te reconecta com a melhor versão de si mesmo. E esse melhor precisa se manifestar, precisa tocar vidas, precisa ecoar. Então, se algo vibrou dentro de você enquanto lia essas palavras, manifeste. Escreva o que está sentindo. Coloque nos comentários aquilo que seu coração quer dizer, porque quando você declara, você ativa, e ao ativar, você movimenta, e é esse movimento que abre as portas do invisível. Se você sentiu que essa mensagem te tocou, contribua com o que quiser. Clique no botão Valeu aqui embaixo e escolha o valor que seu coração desejar. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser mais. O que importa é o gesto, é a intenção por trás da ação. Porque tudo que parte do amor se expande. Vamos seguir juntos. O próximo passo será ainda mais poderoso. Você está pronto para enxergar o que antes era invisível. Continue, porque o melhor ainda está por ser revelado. Cada passo com fé transforma o caminho em solo fértil para milagres. Não se trata de esperar algo cair do céu, mas de caminhar com a certeza de que há algo te esperando depois da próxima curva. E essa certeza ajusta seu olhar para ver oportunidade onde antes havia parede. O impossível começa a parecer inevitável.
Esse é o ponto onde a fé se torna a chave que abre portas antes disfarçadas de bloqueios. Quando você crê de verdade, algo dentro de você se reorganiza. Não é apenas um sentimento bonito, é uma frequência que muda tudo, como se o próprio universo começasse a te enxergar de outro jeito. Você começa a emitir uma vibração que atrai até o que você nem sabia que precisava. E nesse momento, as coincidências se acumulam. Pessoas voltam, ideias surgem do nada, sinais aparecem por toda parte, mas nada disso é por acaso. São respostas. O segredo é não duvidar no meio do processo. É aí que muitos desistem, justamente quando estão a um passo de encontrar seu tesouro. É como parar de cavar quando se está a poucos centímetros do ouro. Comente aqui embaixo. Eu recebo toda a abundância do universo. Essa frase simples tem uma força imensa. Ao escrever, eu recebo toda a abundância do universo, você está se abrindo para tudo aquilo que já está disponível para você, mas que só precisa da sua permissão para se manifestar. Vou passar nos comentários e deixar um coração como forma de incentivo e conexão com a sua energia. A fé é o combustível que te impulsiona, mesmo quando o mundo ao redor parece quieto. E é nesse silêncio que o invisível mais trabalha a seu favor. Enquanto você mantém sua vibração elevada, tudo começa a se alinhar para te surpreender. Ela muda os planos, embaralha os caminhos e transforma as regras do jogo quando menos se espera. Mas quem possui uma fé genuína não se deixa abalar. Enxerga em cada desafio um indicativo de que o milagre já está sendo moldado nos bastidores. É como o silêncio que antecede o clímax de uma música. Calmo por fora, mas carregado de potência. E quando a explosão acontece, tudo faz sentido. Cada segundo de espera se revela necessário. Nem todos compreendem o poder de viver sob a condução de uma certeza invisível. Muitos chamam isso de ilusão, mas essas mesmas pessoas se prendem a uma lógica que só as leva até um certo ponto. A fé, por outro lado, ultrapassa limites. É aquela voz interior que te impulsiona quando tudo grita para parar. Seguir essa voz é o que te leva para caminhos que a maioria nem ousa imaginar. A fé te entrega acesso a territórios ocultos, reservados exclusivamente para quem ousa crer. Existe uma diferença nítida entre viver guiado pela fé ou pelo medo. O medo paralisa, a fé impulsiona. O medo fecha portas. A fé revela passagens escondidas. Onde o medo levanta muros, a fé constrói pontes. Por isso, ela é essencial para a manifestação das riquezas invisíveis. Esses tesouros não estão nos lugares óbvios, eles não aparecem à primeira vista. Só se revelam para aqueles que acreditam mesmo sem garantias. É aí que muitos desistem, porque querem primeiro ver para depois acreditar. Mas o caminho da fé segue a lógica oposta. Primeiro você acredita, depois você vê. A semente é lançada no campo invisível e a colheita acontece no terreno visível. A jornada é espiritual, mas os frutos são palpáveis. Oportunidades inesperadas, negócios bem-sucedidos, portas que antes pareciam trancadas se abrem. E tudo isso tem um ponto de partida, dentro de você, no silêncio, na fé. Aquela sensação de que algo maravilhoso está prestes a acontecer. Não é apenas uma intuição, é a energia da sua fé começando a se materializar. Quando isso acontecer, não ignore. Receba, declare com convicção que você está pronto. Porque quando você se posiciona com firmeza, você não apenas se prepara, você se torna impossível de ser ignorado pelo universo. A verdadeira fé é corajosa. Ela não espera o mar se acalmar. Ela navega mesmo em meio à tempestade e, de repente, o que era vento contrário se transforma em impulso a favor.
O universo reconhece quem age com pureza de intenção e responde com generosidade aos que não recuaram diante das dificuldades. Talvez agora, enquanto lê estas palavras, você esteja sentindo algo despertar aí dentro. Um chamado, uma lembrança de que você nasceu para viver algo grandioso. E é verdade. Existe um propósito glorioso esperando apenas a ativação da sua fé. Mas você precisa fazer uma escolha: permanecer limitado ao que vê ou mergulhar no poder do invisível. Continue. Não pare aqui. O que vem a seguir pode ser a peça que faltava para completar o seu quebra-cabeça. Feche os olhos por um instante e imagine um cenário que parece ter saído de um sonho. Não um sonho qualquer, mas aquele que te faz sorrir no meio do dia, que acelera seu coração só de pensar. Visualize-se caminhando por uma trilha misteriosa, conhecida apenas por você. E então, algo dentro te alerta: existe algo aqui. O coração pulsa mais forte. As mãos ficam suadas. Com calma, você se abaixa, toca o solo e sente uma vibração diferente. Algo está ali. E com as próprias mãos, você começa a cavar. Você sabe o que está buscando, mas o que encontra é ainda maior do que imaginava. Isso é visualização criativa em sua forma mais autêntica. Uma antecipação tão vívida da sua realidade futura que o seu cérebro começa a aceitá-la como algo real. A neurociência comprova: quando você visualiza com intensidade, ativa as mesmas áreas do cérebro que seriam acionadas se aquilo estivesse acontecendo de fato. Ao imaginar o tesouro sendo revelado, sua mente acredita que aquilo já é seu e começa a agir para tornar aquela cena real. Sua mente vira um radar, captando oportunidades, sintonizada na frequência da realização. O que antes passava despercebido, agora se destaca. Você começa a ver com clareza. Cada detalhe importa. A luz que reflete sobre o tesouro, o aroma da terra molhada, o som do metal ao ser desenterrado. Esses elementos sensoriais não são apenas decorativos. Eles são instrumentos para enganar positivamente o subconsciente. Fazem com que ele aceite aquilo como verdade. E quando o subconsciente acredita, ele movimenta céus e terras para realizar. Tudo o que você sente com profundidade, você atrai. E quanto mais real for a visualização, mais rapidamente o universo age para colocar aquilo no seu caminho. A visualização não é fantasia, é um ensaio para a vida que você deseja viver. Atletas campeões, empresários bem-sucedidos, artistas consagrados, todos usam esse recurso. Eles não esperam que o sucesso chegue. Eles o experimentam mentalmente antes de ele se manifestar. Eles treinam o resultado como se fosse uma cena de filme já gravada, esperando apenas o momento certo para ser exibida. E você pode fazer o mesmo. Você deve fazer o mesmo. Repita, agora em voz baixa ou em pensamento, mas com firmeza: eu me movo em perfeita harmonia com as forças universais da abundância e atraio riquezas infinitas para a minha vida. Agora, sinta o poder dessas palavras. Não como uma frase qualquer, mas como uma chave vibracional que ativa portais dentro de você. Essa frase é uma senha, uma frequência. E toda vez que você retorna a esse estado de visualização com emoção verdadeira, você rega a semente do seu tesouro. Mais ainda, quando você visualiza com frequência, o mundo externo começa a se reorganizar. Pessoas que você nunca notou cruzam seu caminho com respostas. Situações que pareciam casuais ganham significado. Uma mensagem, uma ligação, uma página aberta por acaso. Tudo começa a fazer sentido. Isso não é acaso. É sincronicidade gerada pela sua vibração. Muitos visualizam uma vez ou outra e desistem. Mas a chave está na consistência. Você não encontra um baú de tesouro com uma única pá. É preciso escavar todos os dias um pouco mais.
E quando menos espera, a borda do tesouro aparece. Não porque você apenas acreditou, mas porque uniu fé, visão e ação interna. Essa prática diária não é opcional, é o alicerce da sua nova realidade. E há uma promessa bíblica que confirma tudo isso. No Salmo 37, versículo 4, está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não é uma hipótese, é uma garantia divina. Quando sua alegria está em estar conectado espiritualmente, quando o seu coração pulsa em sintonia com o propósito maior, tudo o que você deseja começa a chegar. E a visualização é justamente o exercício que conecta o seu coração a esse propósito, que te lembra todos os dias daquilo que realmente importa. Talvez você esteja pensando: e se eu não conseguir visualizar com nitidez? Fique tranquilo, pois essa habilidade também pode ser desenvolvida. Assim como um músculo precisa de treino constante para ganhar força, a capacidade de imaginar com profundidade cresce com a prática diária. Comece pequeno. Imagine uma cena simples por dia. Foque em um sentimento de cada vez. A sensação de paz, a alegria ao receber uma boa notícia, o alívio de uma resposta esperada. Com o tempo, essas imagens internas ganham cor, som e textura. E logo você se verá vivendo uma experiência mental tão real que o mundo ao seu redor começará a refletir esse novo estado. Mas esse é apenas o início. Você está gostando do vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui embaixo, e apoie o canal. Esse simples gesto faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdos como este, com mensagens que tocam, inspiram e fazem refletir. Quando você clica em Valeu, mostra que este vídeo teve valor para você e isso fortalece muito o nosso trabalho. Então, se essa mensagem te fez bem de alguma forma, não esqueça. Clique no Valeu, deixe seu apoio e venha com a gente espalhar ainda mais luz, não só aqui, mas por todo o mundo. Agora que você acessou essa porta chamada visualização, o próximo passo é aprofundar esse exercício, incorporá-lo à sua rotina e à sua identidade. Porque aquilo que você enxerga com os olhos da mente, mais cedo ou mais tarde, chega até suas mãos. Quanto mais você pratica, mais natural se torna manifestar. Permaneça comigo. Na próxima etapa, vamos nos conectar com uma oração poderosa. Vamos unir os pontos, integrar tudo que foi despertado e trazer à realidade o que já vive em seu espírito. Não interrompa o processo agora. Você está próximo de algo grandioso. O ouro já está quase emergindo. Só é preciso continuar cavando. Respire profundamente. Acalme seus pensamentos. Feche os olhos por alguns instantes. Coloque suas intenções nas mãos de Deus. Imagine a terra se abrindo à sua frente. Imagine a luz revelando riquezas escondidas. Diga com fé: Senhor, abra o meu coração e minha mente. Que esta oração seja luz sobre o que está oculto e que o invisível se revele diante dos meus olhos, para a glória do teu nome. Oração poderosa. Deus soberano, Criador de tudo que existe, dono do ouro, da prata e de toda a provisão. Neste momento eu me apresento diante de ti com fé viva e confiança plena. Invoco tua presença como aquele que tudo vê, tudo conhece e tudo revela. Senhor, tu és o Deus que mostrou tesouros escondidos aos reis, que abriu caminhos no meio do mar, que fez brotar água da rocha e enviou alimento do céu. E hoje, Pai eterno, eu me apoio na tua promessa declarada em Isaías 45, versículo 3. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Com base nessa promessa, eu declaro: revela-me, Senhor, os caminhos ocultos da provisão. Mostra-me os locais onde estão escondidos os recursos que foram preparados para mim.
Que tua luz ilumine os lugares onde repousam bênçãos esquecidas, riquezas enterradas, moedas antigas, objetos de valor e oportunidades ignoradas. Se algo foi escondido por homens, pelo tempo ou por falta de discernimento, que agora venha à tona pelo teu poder. Que os anjos designados para me ajudar caminhem ao meu lado e apontem onde estão os tesouros que me pertencem por direito divino. Onde houver portas fechadas, que se abram. Que as ferramentas certas venham às minhas mãos. Que eu receba sonhos, visões e sinais com clareza e que nada impeça a manifestação do que já está preparado. Se houver maldição, declaro quebrada em nome de Jesus. Se houver barreira, que seja removida com o sopro do teu espírito. Se houver medo, que ele desapareça diante da tua presença. Eu caminho com o Deus do impossível. Que montes se nivelam, que vales se elevem, que a terra revele os seus segredos. Oro com fé para que cada recurso escondido, cada nota, cada moeda, cada documento, cada herança não reclamada venha à luz. Que ao tocar o chão eu sinta tua direção. Que ao caminhar por ruas, campos, terrenos ou construções, eu receba impressões e revelações vindas diretamente do céu. Que o solo fale, que o céu se abra e que a tua vontade se cumpra em minha vida. Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que a terra deixará de ser mistério e se tornará fonte de revelações e colheitas. Que os recursos ocultos da criação venham à tona e que, assim como os patriarcas encontraram poços escondidos, eu também encontre fontes de prosperidade. Consagro esta oração como decreto. Que toda limitação financeira seja quebrada. Que a abundância venha de onde eu menos imagino. Que o sobrenatural alcance o natural. E que este tempo seja de colheita de tudo o que foi enterrado por gerações. Guia meus pés, guia minhas mãos, guia minha mente, que o discernimento aumente, que a fé seja fortalecida e que o medo não me impeça de ir mais fundo. Se tu estás comigo, nada me faltará. Senhor, não busco apenas riquezas materiais, mas também sabedoria, entendimento e alinhamento com tua vontade. Que tudo o que eu encontrar sirva para honrar o teu nome, para abençoar minha casa, minha família e todos ao meu redor. Por tudo isso, eu te louvo. Agradeço pelas bênçãos que estão sendo reveladas agora. Creio que milagres estão sendo ativados. Declaro que já recebo, já vejo e já toco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas será que você está realmente pronto para deixar o universo agir a seu favor? Porque o fluxo da abundância não se move com uma oração solta ou um gesto ocasional. Ele exige comprometimento, um alinhamento silencioso que se revela nos detalhes do seu dia a dia, na forma como você reage a contratempos, no que você sente ao ver alguém prosperar, na maneira como você se trata quando erra. O universo não capta apenas palavras, ele sente sua frequência. E é essa frequência que determina o que você atrai. Desejar é apenas o começo. O verdadeiro poder está em vibrar como se aquilo que deseja já fosse real. Vai além do pensamento positivo. É uma reconstrução emocional, um reencontro com sua verdadeira presença no mundo. O fluxo da abundância é sensível. Ele responde àquilo que você sente quando está sozinho, às crenças que você alimenta em silêncio. Ele se contrai diante da dúvida, mas se expande diante da confiança. E confiar nesse contexto é escolher acreditar todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos. A abundância começa a se mover quando você declara com convicção: eu sou digno, eu sou suficiente, eu já estou em sintonia com o todo. E, sabe de uma coisa? O universo adora surpreender quem se alinha com ele. Quando você para de resistir e começa a permitir, surgem caminhos que antes não existiam. Uma conversa inesperada,
um convite fora do comum, um encontro aleatório. Qualquer evento pode ser o canal de prosperidade, mas para isso é necessário soltar o controle, deixar de tentar prever como tudo vai se manifestar. O como pertence ao universo. Seu papel é manter a frequência, sentir, agradecer e abrir espaço. Mesmo quando o medo surgir, sinta-o, mas não pare, continue. É essa coragem que ativa o fluxo. É a ousadia de confiar sem garantias que faz o universo responder com recompensas inimagináveis. É como se dissesse: você confiou mesmo sem ver? Então tome aquilo que nem sabia que precisava. E tudo muda. Você começa a entender que viver não é correr atrás, é atrair. Atrair pelo que você se torna, não pelo que força. Porque o esforço que transforma vem do alinhamento, não da luta. E a verdadeira abundância vai além do dinheiro. É paz, é tempo livre, são relações verdadeiras, saúde vibrante, criatividade fluindo. É uma plenitude que se espalha em todas as áreas da vida. Quando você entra nesse fluxo, tudo começa a se encaixar. Os sinais aumentam. As coincidências viram rotina. A sincronicidade se torna sua linguagem diária. Sabe por quê? Porque você parou de bloquear e finalmente começou a permitir. A vida estava esperando por esse momento, pelo seu sim sem resistência, pelo seu sim sem querer controlar. Um sim que brota da confiança plena de que o melhor já foi liberado. Só estava esperando espaço para entrar. A mente é uma ferramenta extraordinária, mas é o coração que comanda o fluxo da abundância. A fé não nasce da lógica, mas do espaço interno que você constrói ao deixar de lado a necessidade de provar algo para o mundo. Quando você compreende que já faz parte do fluxo universal, algo muda. E quer saber de um segredo? Grande parte do bloqueio vem da pressa, da urgência de obter resultados imediatos, mas a verdadeira abundância é calma. Ela floresce na paciência como uma semente que, depois de plantada, precisa ser cuidada com intenção e confiança. O que chega antes do tempo certo, muitas vezes, vem incompleto. O universo não erra no tempo. E quando você respeita esse compasso sagrado, a colheita é sempre maior e mais generosa do que se poderia imaginar. Manter essa frequência elevada enquanto espera é um exercício diário. É mais do que uma prática, é um estilo de vida. Não é um esforço pesado ou exaustivo, mas um trabalho sutil, invisível aos olhos, porém extremamente poderoso. É escolher pensamentos melhores quando o medo tenta voltar. É agradecer antes mesmo de ver o resultado. É agir como quem já recebeu, mesmo sem nenhuma prova externa, porque quando você se comporta dessa forma, você está emitindo a vibração da certeza. E certeza é magnética. O universo reconhece e responde rapidamente aquilo que você já decidiu sentir como verdade. Por isso, mantenha-se nesse estado. Não por um momento isolado, mas de forma contínua. Quando algo te abalar, respire fundo e retorne ao seu centro. Quando um padrão antigo tentar te arrastar, escolha diferente. Essa é a verdadeira sintonia. Esse é o fluxo. E a cada vez que você opta por esse caminho, você se aproxima ainda mais do seu próximo nível de prosperidade. Não porque você forçou, mas porque se tornou atrativo. A abundância, nesse ponto, não tem outra escolha a não ser te encontrar. Ela precisa vir até você, porque agora você reflete exatamente aquilo que ela representa. Siga firme, mesmo que ninguém compreenda. Continue, mesmo que os resultados demorem. Porque esse caminho não é sobre convencer o mundo, mas sobre lembrar a si mesmo de quem você é. Um ser inteiro, digno e profundamente merecedor de tudo que há de mais belo, próspero e grandioso. Alinhe-se. Confie, mantenha o canal aberto. O universo já está respondendo. E quando você menos esperar,
Tudo muda. Às vezes, o que parece uma simples coincidência é, na verdade, uma bússola apontando diretamente para o seu próximo grande passo. Sabe aquele aperto no peito que te faz virar a cabeça para o lado certo? Ou aquela insistente sensação de que precisa voltar e verificar algo mais uma vez? Esses impulsos não são acasos. São pedaços de uma comunicação sutil, porém extremamente real. Quando você começa a escutar com o coração, a realidade muda de forma. Pequenos detalhes ganham sentido. Uma sombra pode conter uma resposta. Um silêncio pode carregar uma verdade esperando ser ouvida. É nesse território invisível, onde lógica e intuição se entrelaçam, que os grandes tesouros se revelam. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma força divina constantemente te observando, esperando o momento em que você finalmente vai perceber o que sempre esteve aí. Uma pena caída ao lado de uma pedra incomum. Uma folha girando contra o vento. Uma frase solta ouvida por acaso, que de repente se conecta perfeitamente com uma dúvida que você guardava no fundo da alma. O segredo está em não ignorar essas ocorrências. Elas são como setas douradas, indicando caminhos desconhecidos, cheios de promessas. Desperte sua percepção. Ajuste seus sentidos. A cada passo consciente, o caminho vai se iluminando, como se alguém acendesse pequenas luzes secretas só para você. O campo da abundância não se revela para qualquer olhar. Ele vibra em outra frequência. É preciso estar sintonizado. Quando você alcança esse estado vibracional, tudo começa a se reorganizar. O que antes era barreira vira ponte. O que parecia perda mostra-se proteção. Pessoas antes indiferentes se tornam chaves para revelações. As peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. E você percebe que sempre estiveram ali. Só esperavam sua atenção para formar o todo com precisão. Quanto mais você se permite perceber, mais claro o invisível se torna. Nada acontece por acaso quando falamos da linguagem do universo. Muitas vezes, ele usa o improvável para capturar sua atenção. Uma música repetitiva em lugares diferentes. Um número que surge com frequência impressionante. Uma criança dizendo algo misterioso que, por incrível que pareça, é exatamente a resposta que você precisava. Não é superstição. É a inteligência divina se manifestando através da matéria. Quando você escolhe ouvir com todos os seus sentidos, até os ventos parecem sussurrar sabedoria. E nesse estado de entrega, as pistas se multiplicam. Os caminhos antes invisíveis se tornam claros, como se trilhas douradas aparecessem debaixo dos seus pés. Alguns lugares parecem te chamar, não é? Isso não é à toa. Existem locais que guardam segredos, esperando pelas pessoas certas para redescobri-los. Espaços onde o tempo deixou marcas que só quem sente e não apenas vê consegue decifrar. O tesouro pode, sim, estar enterrado sobre a terra, mas sua localização está desenhada num mapa invisível, gravado na energia do ambiente. Esse mapa não está nos livros. Ele está nos sinais, um cheiro diferente no ar, um som que destoa, um padrão curioso nas plantas. Quem observa superficialmente passa direto, mas quem treina seus sentidos começa a ver o invisível. E é assim que se aproxima do verdadeiro ouro. Quanto mais você se alinha ao seu propósito, mais os sinais aumentam. Eles se tornam mais intensos, como se o universo estivesse torcendo por você, empurrando sua alma na direção certa. Não se trata apenas de encontrar bens materiais. É sobre entrar em harmonia com o seu destino. E quando isso acontece, tudo ao seu redor colabora. Até os obstáculos ganham sentido. Até o silêncio ensina. Até a espera se torna sagrada. Existe beleza nesse processo. Existe poesia nos detalhes. A vida está te guiando, passo a passo, esperando apenas que você decida escutar com atenção verdadeira.
O tempo se curva para quem está preparado. Os sinais não seguem o relógio comum, mas o tempo interior, o tempo da maturidade espiritual. Quando você começa a ver com nitidez o que antes era invisível, é sinal de que algo em você despertou. Esse estado de prontidão não é comum, mas é acessível a todos que escolhem se conectar. Não se trata de sorte, mas de disposição para o invisível. E estar disponível exige algo raro: coragem. Coragem para seguir caminhos que não fazem sentido à lógica comum. Coragem para acreditar em sensações que só você entende. Coragem para ouvir o que o coração diz, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É nesse ponto que tudo se transforma. Porque quando você começa a confiar genuinamente nos sinais que o universo envia, a sua vida adquire uma nova ordem. As peças que antes pareciam soltas começam a se encaixar com uma fluidez surpreendente. Os encontros deixam de ser aleatórios. Os erros passam a ter significado. As portas antes trancadas se abrem de forma quase mágica. Mas não é mágica, é alinhamento. Um estado em que você, sua missão e o universo entram em harmonia. Só que para alcançar esse estado é preciso ir além da superficialidade. É necessário silenciar o mundo externo e mergulhar na linguagem sutil dos detalhes, onde se escondem as pistas que poucos têm coragem de seguir. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você já despertou. Há uma parte sua pronta para ver mais fundo, sentir com mais profundidade e perceber além do comum. Não ignore esse chamado. Continue com os olhos atentos e o coração desperto. O próximo sinal pode estar ao seu lado, agora mesmo. Não se distraia, não duvide. Esse é o seu momento. E você sabe, lá no fundo, que está cada vez mais próximo daquilo que deseja viver. Falar é muito mais do que emitir sons. É escrever, com a boca no tecido invisível do universo. Quando você afirma com convicção que é merecedor de prosperidade, não está apenas dizendo palavras. Está desenhando um novo caminho vibracional. Cada palavra dita com fé é como uma chave que gira em fechaduras antigas, que estavam apenas esperando esse comando para se abrir. E quando isso acontece, portas que você nem sabia que existiam se escancaram diante de você. A força não está apenas nas palavras em si, mas na energia que as acompanha. A certeza com que elas são ditas se transforma em combustível para mover o impossível. O segredo está em entender que não se trata apenas de pedir. Pedir ainda carrega dúvida. Declarar é diferente. Declarar é assumir posse. Quando você diz, eu mereço prosperar, está ocupando seu lugar como alguém que está pronto para receber. Está dizendo ao universo, eu aceitei, eu reconheço meu valor. E nesse exato momento, o campo invisível se agita. As possibilidades começam a se mover. Pessoas se aproximam. O que parecia distante começa a acelerar. O fluxo da abundância se intensifica. Por quê? Porque você deu permissão. E essa permissão só pode vir de dentro. Cada vez que você repete uma afirmação positiva com firmeza, está reconfigurando as bases do seu subconsciente. E mesmo que pareça imperceptível, os efeitos são muito reais. Aquilo que era difícil se torna acessível. O que estava bloqueado começa a fluir. É como se você estivesse limpando o caminho interno para que a abundância possa circular livremente. Repetir, acreditar e sentir. Essas três forças, quando unidas, se transformam em uma ponte direta entre você e o que deseja. E o detalhe que muitos esquecem: falar com emoção é a chave. Palavras vazias não têm peso, mas quando a alma se une à voz, quando o sentimento acompanha a declaração, o universo inteiro responde. Porque o universo não escuta apenas os sons. Ele sente a intenção por trás deles. Ele responde à emoção verdadeira. Por isso, cada palavra deve ser vivida como se já fosse real.
Não se trata de fingir, trata-se de trazer para o agora aquilo que você quer experimentar depois. Como se cada vez que você diz, eu sou próspero, você estivesse dentro desse cenário, não como desejo, mas como estado de ser. Afirmações são sementes. Plantadas em solo fértil, elas precisam de cuidado. Não adianta plantar e esquecer. É preciso regar com presença, com consistência, com verdade. Quando você transforma isso em um hábito diário, a transformação deixa de ser um sonho e se torna inevitável. Não é porque as palavras são mágicas, é porque você começa a acreditar nelas de verdade. E quando isso acontece, tudo muda. Suas escolhas, sua vibração, sua atitude e o resultado. Você começa a atrair novas realidades. Esse é o efeito dominó do merecimento. Tudo começa com uma frase e termina com uma vida renovada. Lembre-se, ninguém pode declarar seu merecimento por você. Essa decisão é pessoal, intransferível e urgente. Quanto antes você fizer essa escolha, mais cedo as mudanças acontecerão. Você pode começar agora, neste instante. Diga com tudo o que há em você. Eu sou digno, eu sou merecedor. A prosperidade é meu estado natural. Sinta. Deixe essa vibração percorrer seu corpo. Perceba como algo muda dentro de você quando essas palavras são ditas com verdade. Não subestime o poder disso. Esse pode ser o início do seu maior despertar. A fé que você deposita nessas declarações é como um amplificador espiritual. Sua convicção se transforma em um megafone energético gritando ao universo: estou pronto. E o universo responde: então receba, não com atraso, não com hesitação, mas com precisão, porque ele sempre esteve esperando o seu comando. Você é o criador da sua realidade. E suas palavras são as ferramentas que moldam essa criação. Escolha com sabedoria. Use com frequência. Observe. Recursos surgem. Ideias se alinham. Oportunidades se concretizam. Você não precisa esperar mais. Não precisa de outra chance. Da aprovação de ninguém, nem de um sinal sobrenatural. O milagre começa quando você reconhece que já é suficiente, que tudo o que precisa já está dentro de você. E quando declara isso em voz alta, você ativa códigos adormecidos em sua essência. Códigos que estavam esperando há muito tempo para se manifestar. É esse tipo de afirmação que transforma sua história. Não por algo externo que chega, mas por algo interno que desperta e se expande até remodelar toda a sua vida. Merecimento não é arrogância, é alinhamento. Não é se colocar acima dos outros. É reconhecer que você também pode. Que a prosperidade não é privilégio de poucos, mas uma frequência disponível para todos que têm coragem de dizer: eu aceito receber. A verdade é essa. A abundância já existe, já está por perto, só precisa de um convite claro. E esse convite começa nas palavras que você escolhe, na sua intenção, na sua abertura para acreditar que você é, sim, digno de viver o extraordinário. Antes que este momento termine, inspire fundo e declare com toda a sua alma: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou merecedor. Diga com os olhos fechados, sentindo cada palavra ressoar em cada célula do seu corpo. Sinta como se o universo inteiro estivesse te ouvindo, porque ele está. E quando você declara com fé, você ativa o caminho, você ativa a resposta, você ativa a manifestação. Continue, repita, sinta, declare, porque o poder da transformação está exatamente aí, em como você escolhe falar sobre si mesmo. E quanto mais você declara que é merecedor, mais a vida responde dizendo: sim, você é. Existe uma força sobrenatural no simples ato de agradecer. Não por hábito nem por educação, mas por compreender, lá no fundo, que tudo o que chega até você, seja um centavo, uma oportunidade ou um obstáculo disfarçado,
faz parte de um plano maior, mais amoroso e mais generoso do que você pode imaginar. Quando você escolhe agradecer pelo que já tem, mesmo que ainda pareça pouco, está enviando ao universo uma mensagem poderosa. Eu reconheço a abundância, e é exatamente nesse instante que tudo começa a mudar. A vibração da gratidão age como um farol. Sua luz é tão intensa que começa a atrair, como um ímã, tudo aquilo que carrega a mesma frequência. Mais oportunidades, mais recursos, mais respostas que antes pareciam escondidas. Existe um segredo revelado no simples ato de agradecer antes mesmo de receber. Essa atitude constrói uma ponte energética entre o momento presente e o futuro que se deseja. É como dizer ao universo: eu confio tanto no que está vindo que já estou celebrando agora. E essa confiança é tão forte que rompe as barreiras do tempo. As coincidências se tornam frequentes e o que parecia distante começa a se aproximar com uma rapidez surpreendente. A gratidão antecipada não é ingenuidade, é sabedoria em prática. Ela prepara o seu campo energético para entrar em ressonância com a realidade que você deseja criar. E quando essa ressonância é atingida, a manifestação se torna inevitável. Você não precisa ver para acreditar quando o seu coração já aprendeu a agradecer. Esse é o coração treinado pela fé verdadeira, aquela que se mantém firme, mesmo sem evidências visíveis. A gratidão que nasce dessa certeza é capaz de mover forças que ninguém imagina. Ela muda seu olhar, faz você enxergar caminhos onde antes havia muros, encontra beleza nos silêncios e valor até nos dias mais difíceis. E isso transforma tudo. Quando você passa a ser grato até pelo que ainda não chegou, começa a viver como se já tivesse. E essa forma de viver é exatamente o que ativa a realidade desejada. O universo, assim como a natureza, não responde a pedidos feitos no desespero. Ele responde a estados vibracionais consistentes. E a gratidão é, entre todas as energias, a mais alinhada com a prosperidade. Ela declara: eu vejo, eu honro, eu recebo. Gratidão é abrir as mãos e o coração ao mesmo tempo. E quanto mais você cultiva esse estado interno, mais você se torna uma antena viva que atrai tudo aquilo que vibra na mesma frequência. Não importa se o mundo ao redor ainda não mudou. O que realmente importa é o que já está mudando dentro de você. Porque quando seu interior muda, o exterior inevitavelmente começa a refletir essa transformação. Você pode se perguntar: como posso agradecer por algo que ainda não vivi? A resposta está em reconhecer as pequenas vitórias que já aconteceram. Aquele momento em que você venceu o que parecia impossível. Aquela situação difícil que te levou a um lugar melhor. Aquela resposta que chegou no tempo certo. Cada tentativa, cada passo, cada novo fôlego, tudo isso já é motivo para agradecer. A abundância, quando vista com esse olhar, deixa de ser uma meta distante e se torna presença constante. Até os dias nublados trazem presentes ocultos para quem decide buscar com olhos gratos. A gratidão educa o nosso olhar para perceber o valor escondido nas pedras do caminho. Ela nos ensina a enxergar ouro onde muitos só veem pó. É um poder raro, porque requer perseverança. Poucos conseguem manter esse estado por tempo suficiente. Mas os que continuam, mesmo quando nada parece estar acontecendo, descobrem que, na verdade, tudo estava sendo orquestrado. É nesse silêncio que os milagres começam a ser desenhados. Eles não nascem da dúvida, nascem da constância, de quem escolhe agradecer sem precisar de provas. E se você está aqui, é porque não foi esquecido. Nada do que você fez com sinceridade foi em vão. Cada palavra de gratidão que saiu da sua boca foi como uma semente lançada em solo fértil. Talvez você ainda não veja o fruto, mas ele está sendo nutrido nos bastidores da existência.
Confie no processo. Fique conectado com a essência daquilo que deseja atrair. Lembre-se, o som da gratidão antecede o surgimento do milagre. É o sinal de que você já entrou na vibração do que deseja e, por isso, ele já está vindo em sua direção. Reconhecer o valor de cada experiência, inclusive das que te desafiaram, é dizer ao universo: eu aprendo, eu evoluo, eu mereço. Esse reconhecimento transforma a dor em sabedoria, a perda em liberdade e a dúvida em fé. A gratidão é a forja da alma. Sem ela, nenhuma bênção permanece. Com ela, até o gesto mais simples ganha valor eterno. Por isso, cultive esse hábito. E com amor. Seja alguém que agradece com espontaneidade, com constância, com verdade. E observe como tudo ao seu redor floresce novamente. Mesmo que nada mude por fora, você sentirá dentro de si que algo já é diferente. Você vai perceber que o medo perde força, que a ansiedade começa a se dissolver, que sua visão do mundo se torna mais leve. A gratidão não só atrai abundância, ela também cura. Ela cura as feridas antigas, as crenças limitantes, o sentimento de que é preciso lutar o tempo todo para merecer algo. Ela traz paz. E essa paz, por si só, já é um tipo de riqueza que ninguém pode tirar de você. É a partir desse estado de paz que os maiores milagres são construídos. Eles não precisam de pressa, nem de cobrança, só de propósito e direção. Por isso, agora mesmo, respire fundo. Silencie o que está ao redor e declare com sinceridade: eu sou grato pelo que tenho, pelo que sou e por tudo o que está a caminho. Sinta essas palavras como se fossem um abraço do próprio universo. Se essas palavras tocaram seu coração, compartilhe, comente, espalhe essa vibração. Quando muitos agradecem juntos, uma corrente poderosa é criada e ela pode transformar vidas, inclusive a sua, não duvide. Permaneça firme, declare com fé, agradeça. Porque cada palavra de gratidão que você envia ao mundo volta multiplicada, abrindo portas, revelando caminhos e trazendo os tesouros que sempre foram seus por direito. Nem tudo aquilo que você deseja está pronto para se manifestar no instante em que o seu coração pede. Às vezes, o universo está apenas ajustando o cenário, posicionando as peças no lugar certo, organizando os bastidores de algo grandioso. Aquilo que parece espera, muitas vezes, é milagre em andamento. Não. É pausa. É preparo. É como se o universo dissesse: espere, porque o que estou preparando para você é grande, e o grande precisa de tempo para se alinhar. Nesse caminho rumo aos tesouros ocultos, o tempo não é inimigo, é aliado. Ele fortalece, amadurece e aprofunda. Ele transforma o desejo em conquista verdadeira. E quando você entende isso, a ansiedade perde o controle, o desespero dá lugar à serenidade, a inquietação se rende à confiança. A manifestação verdadeira nunca está atrasada. Ela está sendo moldada. O universo é preciso e amoroso. Ele não entrega algo precioso até que você esteja pronto para sustentar essa bênção. Às vezes, ele diz: ainda não, porque o sim está sendo preparado para o momento mais perfeito da sua vida. E quando esse momento chega, nada pode impedir a realização. Pense, quantas vezes algo que parecia ser uma perda revelou-se uma bênção? Quantas vezes o que não deu certo te livrou de algo maior? O tempo divino é sábio. Ele sabe o que faz. Seu papel é confiar, plantar boas sementes e manter seu coração alinhado, não com pressa, mas com fé. Cada ser tem seu tempo. Cada alma tem seu ritmo. Comparar o seu processo com o de outra pessoa é como esperar que todas as flores floresçam na mesma estação. Isso não acontece. Cada flor tem seu ciclo, e com você é assim também. Seu tesouro está em movimento. Mesmo que você ainda não o veja, ele está sendo preparado nos mínimos detalhes. E quando tudo estiver no lugar certo, ele vai aparecer, com naturalidade, com surpresa.
no tempo perfeito. Muitas vezes, aquilo que você percebe como bloqueio é apenas um redirecionamento amoroso, um caminho que não se abriu, um projeto que não vingou, uma resposta que não chegou. Tudo isso pode estar te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. E quando você entende isso, a decepção se transforma em gratidão. A paciência deixa de ser uma espera passiva e se torna uma certeza ativa. Tudo está sendo cuidado. Tudo está sendo preparado por uma força maior. Há portas que só se abrem quando a sua vibração estiver em total harmonia com o que está por trás delas. Não adianta forçar, não adianta correr. A verdadeira prosperidade começa dentro. A mudança interna sempre vem antes da manifestação externa. E esse processo, como tudo que é real, leva tempo, porque não se trata apenas de conquistar, mas de sustentar o que foi conquistado, de estar preparado para lidar com a energia, a responsabilidade e a magnitude daquilo que está se aproximando. Esse preparo acontece em silêncio, longe dos olhos do mundo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o universo está em pleno movimento. Ter confiança é continuar acreditando, mesmo quando nada parece mudar. É manter o coração aceso, mesmo nos dias em que tudo parece cinza. É seguir caminhando, mesmo sem enxergar a linha de chegada. Porque a cada passo dado, mesmo sem garantias, você está se aproximando do que já foi reservado para você. A manifestação não acontece por mágica, mas por consequência. Ela é o resultado natural de um processo onde fé, ação e tempo caminham juntos. Quando esses três pilares estão firmes, aquilo que era sonho se materializa com leveza, sem esforço forçado, porque tudo entra em alinhamento quando você se alinha. E quando você desacelera e começa a viver com mais presença, percebe os sinais sutis do caminho. Uma palavra inesperada, um encontro improvável, um pequeno detalhe que antes passava despercebido. Tudo isso são códigos silenciosos, dizendo: está chegando, por isso não pare. Não questione o tempo, celebre o processo. O invisível está se revelando a cada dia. O que era intangível está ganhando forma. Suas escolhas estão esculpindo pouco a pouco o seu destino, com as mãos da alma. E se em algum momento o cansaço tentar te parar, lembre-se, o que é seu já te reconhece. Está te procurando também e vai te encontrar no momento exato, na frequência certa, na hora perfeita. Confie. Esse encontro não falha. Ele apenas respeita o tempo. Se esta mensagem trouxe luz ao seu coração, compartilhe. Envie para quem precisa ouvir e escreva nos comentários: eu confio. Essa simples ação ancora sua intenção no campo da fé, porque quando declaramos a nossa confiança, fortalecemos o campo ao nosso redor. E quando dois ou mais se alinham em propósito elevado, o céu responde. Continue, não por causa do relógio, mas por causa da fé. O que está vindo carrega o seu nome. E vai chegar, nem antes nem depois, no exato instante em que seu coração estiver pronto para receber com maturidade, com leveza e com alegria. E quando isso acontecer, tudo muda. Os verdadeiros tesouros não são encontrados apenas na espera, mas na disposição de agir. Quando você toma decisões impulsionado por algo maior, inspirado por algo que pulsa dentro de você, a jornada se transforma. Cada passo dado com base na intuição te aproxima daquilo que já te pertence por direito. A vida se torna fértil. Mas as sementes da prosperidade só brotam quando você se compromete com a ação, quando escolhe seguir aqueles sussurros quase imperceptíveis que te empurram na direção certa. Esses impulsos não são aleatórios. São mapas ocultos, guardados dentro de você, prontos para serem revelados. A verdadeira mágica não acontece apenas na mente, mas quando as ideias ganham forma no mundo físico através do movimento.
A lei da atração precisa de combustível, pensamento alinhado com ação. Só pensar positivamente não é o bastante. É necessário agir com propósito. Direcionar a energia para onde você realmente quer ir. Quando você toma decisões baseadas na sua intuição, está seguindo uma bússola interior que conhece caminhos que a mente racional ainda não alcança. O universo, em sua sabedoria, já está preparando os detalhes. Mas você precisa fazer a sua parte. Muitas vezes, o mais difícil é confiar nesses impulsos, porque eles não seguem lógica, nem segurança. Mas é essa confiança que ativa os milagres. O universo não exige perfeição. Ele só espera uma coisa: comprometimento com a jornada. Dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o trajeto inteiro, é o maior sinal de alinhamento com o seu propósito. A verdadeira prosperidade não acontece por sorte, mas é atraída por ações que nascem da fé no invisível. Quando você age inspirado por algo maior, as portas se abrem, a intuição se aguça. O que antes passava despercebido se revela. Um lugar comum vira cenário de uma descoberta. Um detalhe banal se transforma em pista valiosa. Um investimento simples se torna uma fonte inesgotável. A ação guiada pela fé ativa a frequência exata para que os tesouros que já são seus comecem a se manifestar. É nesse ponto que o que você acredita e o que você faz se encontram. Tudo começa a acontecer com fluidez. Mas nada disso seria possível sem a sua coragem de agir, mesmo quando tudo ainda parece nebuloso. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso nos lembra que fé verdadeira não é passiva. Ela pede ação. Ela nos convida a dar passos concretos, mesmo quando o chão ainda não apareceu. A cada atitude, sua fé se fortalece. Porque agir é declarar: eu creio. E essa declaração move o universo. Ele responde com encontros, caminhos, recursos e sinais. E quanto mais você age com convicção, mais sua realidade se alinha com os seus sonhos. Não é só a crença que traz abundância, é a crença que te move. Quem busca tesouros precisa se permitir ver onde ninguém vê, ir onde poucos vão, acreditar no que parece impossível. A ação inspirada é movida pela certeza interior de que algo grandioso está reservado para você. E esse simples movimento já ativa forças espirituais a seu favor. Você não precisa entender tudo, só precisa dar o próximo passo. Quando você se move guiado pela fé, está dizendo ao universo: eu estou pronto. E o universo responde com oportunidades que você jamais imaginou. Confiar nos desejos, nas ideias, nas inspirações que surgem em seu coração é confiar no plano maior. É saber que cada impulso tem um propósito, que cada passo tem uma direção, que cada atitude abre uma nova estrada em direção à prosperidade. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando você age conforme essa inspiração divina, percebe que está no controle. Mas não por força, e sim por entrega. Não se trata de controlar o resultado, mas de confiar que ele virá no tempo certo, na medida certa, da forma perfeita. O universo não esquece ninguém. Ele está sempre em movimento, preparando o que é seu. Mas ele também espera que você se mova, que você dê o primeiro passo, que você diga sim ao processo. Se você leu até aqui, parabéns. Isso mostra seu comprometimento, sua dedicação, sua coragem de seguir mesmo sem ter todas as respostas. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Isso mostra que você é parte de um grupo raro, aqueles que continuam mesmo quando o caminho é incerto. E para reconhecer sua energia, deixarei um coração no seu comentário. Agora clique em um dos vídeos na tela. Continue essa jornada. Descubra como construir riqueza de dentro para fora. Estamos juntos nesse caminho de abundância e o melhor ainda está por vir.